Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um evangelho dessa 21ª semana do Tempo Comum, celebrando hoje o martírio de Senhor São João Batista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: Pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: O que vou pedir? A mãe respondeu: A cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: Quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, celebramos hoje o martírio de São João Batista. E o que essa liturgia gostaria, de nos apresentar hoje? Reparem vocês que esse evangelho bonito do martírio de São João fala para nós nem tanto de João, mas de outras pessoas, principalmente dos jovens. Falar da juventude ou falar a juventude é o grande desafio do século. Os jovens são hoje as pessoas mais vulneráveis na humanidade. Por quê? Porque eles estão perdidos em todos os sentidos. Perdidos em questão de trabalho, perdidos em questões profissional, perdidos em questões de valores, perdidos em questões de autoridade, perdidos em questões de sentidos e significados das coisas. Enfim, os jovens se encontram em um mar de situações e muitos deles não sabem qual optar. É comum a gente ver a nossa juventude entregue a situações que ceifa até mesmo a própria vida deles. Não por maldade, porque esses jovens não são maus, mas por estarem justamente confusos naquilo que eles querem para eles mesmos. A nossa juventude passa por uma difícil situação de tomada de decisão. Como é difícil nossos jovens decidirem com quem ficar, por isso acabam tendo várias experiências de relação. Por isso nossos jovens não conseguem trabalho, porque eles não sabem qual é a profissão que eles precisam se empenhar.
Por isso que a nossa juventude não consegue ter um respeito pelas pessoas, porque passam por uma crise de autoridade e identidade muito grande. Enfim, há crise de valores, eles não sabem o que é importante para eles e o que não é importante, o que é trivial. Eles não têm aquele senso de julgamento, de peneirar coisas ou situações que vão contribuir para o seu conhecimento. Eles estão numa crise até mesmo cultural. Houve e há um esvaziamento muito grande na intelectualidade, na audácia, na cultura, na ousadia de nossa juventude. E o Evangelho chama a nossa atenção exatamente para isso. Nossa juventude está se entregando para uma questão que não é para isso que é a nossa juventude. O Evangelho chama a atenção para a questão da sensualidade. Desde criança, nossos jovens já se entregam às vezes até instigados pelos próprios pais, parentes, amigos. Nossas crianças já são entregues a essa excitação, se assim a gente pode dizer, de sua sensualidade. E aí eles se entregam a isso, acreditando que na busca desse prazer erótico, eles vão encontrar a felicidade para eles. E os adultos, os mais experientes, não se aventuram em explicar, em orientar essa juventude de que isso não é o maior de tudo. Isso não é uma situação que a gente deve experimentar, não, isso é um processo e que ele também é contínuo quando bem resolvido na vida da pessoa. A pessoa pode sim ter experiências muito bonitas na sua sensualidade, mas ela também pode se frustrar com isso. Reparem vocês que o Evangelho mostra uma jovem dançando para um público, certamente ao ponto de ter agradado Herodes e toda a sua corte. Deve ter sido uma dança muito sensual. Deve ter sido uma dança que instigou neles um interesse muito grande por meio de sua beleza, por meio de sua sensualidade, por meio até mesmo de sua sensibilidade, a ponto de Herodes oferecer metade do seu reino. E essa jovem, ela demonstra para nós exatamente a face dessa juventude que nós temos hoje. Essa incompreensão, essa insegurança do que eles querem da vida, buscando auxílio na sua mãe. Essa senhora, por sua vez, pede algo que para essa jovem não é interessante. Mas com certeza, levada pelo interesse financeiro, de luxo, de poder, ela se rende aos desejos da própria mãe e pede a cabeça de João. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia de hoje chama a nossa atenção para você que é pai, você que tem um jovem na sua família, para olhar para eles com amor e, acima de tudo, com responsabilidade, com compromisso. Olhar para a nossa juventude e perceber que eles, mais do que nunca, precisam do nosso apoio, precisam da nossa ajuda, mesmo que eles não reconheçam isso. A nossa juventude clama por socorro. A nossa juventude precisa de uma ajuda muito efetiva na vida deles. E você que é pai, mãe, avô, precisa sentir e descobrir que tipo de ajuda esse jovem ao qual você tem esse compromisso de cuidar necessita. E o maior de todos, da maior de todas, né, a ajuda é Jesus. Esses jovens precisam conhecer Jesus para ter um novo ressignificado em suas vidas. Mas não é qualquer Jesus, é o Jesus de Nazaré, é o Jesus, o Cristo, o Jesus, o Filho de Deus. Jesus que é capaz de mudar a vida deles para melhor e não para serem jovens frustrados, jovens presos
em sentidos e valores talvez fanáticos, não. Uns jovens que são e foram resgatados por Cristo para a liberdade. Procure orientar seus filhos, seus jovens, e eu tenho certeza que você estará formando homens e mulheres bons para o amanhã, para a sua vida, para a sociedade. Bom dia.